Eu cheguei em Goiânia nos primeiros dias de janeiro, cheguei logo em janeiro. Aí cheguei e tal, para poder me matricular. Já de 64. Já 64. Aí cheguei em Goiânia e encontro esse ambiente assim, né? Era o governo de Mauro, não, essa movimentação, com muito mais força. Você tinha Zé Porfírio, que é um líder camponês da região de Trombas e Formosa. Essa região, sim, tem tradição de luta camponesa, né? Tinha ali tradição de luta pela reforma agrária. E era deputado estadual, Zé Porfírio. Então era uma figura conhecida, deputado estadual, com atuação na Assembleia Legislativa. Esse começo de ano tem muitas movimentações por reforma agrária em Goiânia, vários atos. Na mobilização de camponeses, de trabalhadores rurais, vindo de várias regiões, comício na cidade. Tinha acabado de ser fundada. A CONTAG tinha recém-fundada. Então tinha uma movimentação, um ambiente propício, né? Em Goiás, nesse período em Goiânia, houveram várias atividades, seminário, né? Comício mesmo pela reforma agrária, né? Brizola fala um desses comícios, Darcy Ribeiro fala um desses comícios, Julião. Então uma movimentação política grande, né? Isso vai se desenvolvendo. Eu me matriculo no liceu, as aulas começam ali em fevereiro, março, sei lá, né? Mas já vivendo esse ambiente, né? Até que vem o golpe do 31 de março. Né? Eu estava na noite do 31 de março, assisti uma palestra sobre marxismo, né? Tinha uma palestra anunciada, uns amigos me convidaram, vamos lá, vamos assistir essa palestra, etc. Nós fomos para o DCE e o certo é que o tempo foi passando, 7 horas, 7h30, a palestra estava marcada para 7 horas, não começou, 7h30 não começa, 8 horas não começa, né? Alguém vai lá, né? O DCE é uma série grande, um auditório, etc. e tal. Alguém foi lá, subiu, digo, Sol e tal, está atrasado o nosso conferencista, mas está vendo aqui uma... Né? Era um polonês, eu acho que era um polonês ou checo, eu não me lembro agora com exatidão, mas era alguém de fora do país, ou era polonês ou era checo. Né? Não ia ter mais. Mas que estava circulando boatos de que havia uma movimentação militar numa perspectiva de golpe. Alguém propôs que se ficasse lá em assembleia, os estudantes que estavam lá, e os populares, tinha gente que não era estudante, que ficasse ali em assembleia e que tirasse uma comissão para ir ao Palácio para ouvir qual era a opinião do governador Mauro Borges sobre esses acontecimentos em curso, sobre o que estava, sobre os boatos que estavam circulando. Nisso chega um estudante secundarista de Goiás, Carlos Alberto Santa Cruz de Serra Dourada, chega e vai para a sede do DCE vindo do Rio de Janeiro. Ele tinha embarcado naquele dia no Rio de Janeiro, desceu em Goiânia e foi direto para o DCE, sabia que ia ter essa palestra, foi para lá. Aí ele dá muitas informações, que quando ele embarcou no Rio de Janeiro, que tinha muita movimentação de tropa na rua, e as pessoas já ali para embarcar, eles estavam já revistando pessoas, etc. E ele chega, portanto, assim, com notícias da movimentação golpista no Rio, em que ele teria visto mesmo tropas na rua, né? Tropas militares na rua, no aeroporto do Rio de Janeiro, etc. E essa comissão foi ao Palácio, demorou muito. Esse pessoal voltou do Palácio já muito tarde. E, ao voltar, deram uma informação, que não tinham conseguido falar com o governador. Tinham sido recebidos pelo secretário de governo. Na época era, parece, Ari Demóstenes de Oliveira. E que o secretário de governo teria dito que não tinha a posição do governador, o governador estava reunido, tal, não tinha a posição do governador, mas que a posição dele, secretário de governo, era de apoio àquela movimentação. Lógico que a leitura que as pessoas fizeram, ora, se o secretário de governo está dizendo que apoia, ele não está falando de moto próprio, mas não era. Ele então transmitiu que essa opinião era dele, não era do governador, mas a leitura que ficou é que era evidente a posição do governador. Bom, aquilo ficou ali, dispersou, todo mundo foi embora, mas naquele ambiente E aí, é evidente, no dia seguinte aparece, né, o resultado do golpe e o governador Mauro Borges apoia no golpe. Né? Então ele apoiou o golpe, essa é a posição que ele adota. Só que essa posição
ela era conflituosa, porque os golpistas em Goiás eram contra o governo dele. Essa é que é a questão. As forças que tramaram o golpe no Brasil tinham apoio em Goiás e essas forças golpistas eram de oposição ao governo de Mauro. Então ali ele que entrou numa certa contradição. E a partir daí, essas forças golpistas passaram a cobrar, né, digamos assim, a destituição do governo de Mauro. Isso rola um ano inteiro. O golpe é março. No primeiro momento tem muitas cassações de mandatos parlamentares, inclusive de mandatos parlamentares de Goiás, de deputados federais, de deputados estaduais, né, de prisões, né? No primeiro momento o golpe, né, tem esse resultado. E vai se criando um ambiente de hostilidade das forças golpistas com o governador de Goiás. Então, passa a desenvolver, nesse período, um movimento de resistência em Goiás em defesa do governo de Mauro Borges, em defesa da manutenção do seu governo, em defesa da manutenção, né, daquilo que era o governo de Mauro e suas realizações. Então isso termina culminando com a intervenção em novembro. Então isso vai de abril a novembro. Em novembro se decreta, né, intervenção federal em Goiás.